Então, vamos lá. Vamos entender efetivamente a ética através dos dilemas éticos, certo? Vamos aqui trazer alguns dilemas éticos. O primeiro, vamos parar aqui para pensar cada um de vocês. Quem já participou desse treinamento, não vamos dar opinião por enquanto, tá? Então, eu estou vendo aqui pelo menos o quê? Tem umas 4, 5 pessoas que já participaram desse treinamento. Nessa parte aqui. Um trem vai atingir 5 pessoas que trabalham desprevenidas sobre a linha, mas você tem chance de evitar a tragédia acionando uma alavanca que leva o trem para outra linha, onde ele atingirá apenas uma pessoa. E aí, a pergunta para vocês. Você mudaria o trajeto salvando 5 pessoas e matando apenas uma? Quem é que salvaria aqui 5 matando apenas uma? Depende. Boa, depende. Depende de quem é aquela uma pessoa que se conhece. Certo. Beleza. Vai que essa uma pessoa aqui é filha. Verdade. Mas aí tu ia matar 5 desconhecidos? Para salvar minha vida, eu deixo ele assim. Tá certo. Quem mais faria isso? Eu. Não, você também, né? Eu tenho que salvar a filha dele. É. Quem mais? Eita. Vai todo mundo matar o resto? Se salvar e gritar, Não. Ou você... Segundo Lilian, antes ele do que eu, né? Perfeito. Aí depende de quem são as pessoas. Foram desconhecidos. Tá certo. Só que aí tem um detalhe. É o que a gente vai trazer aqui, ó. Ó, gente. Vamos prestar atenção aqui, ó. Olha lá. Esse dilema moral foi apresentado a voluntários pelo filósofo e psicólogo evolutivo Joshua Green, da Universidade de Harvard. É aceitável mudar o trem e salvar 5 pessoas ao custo de uma? A maioria das pessoas disseram que sim, afirma Green em seus artigos. De fato, a pesquisa feita pela revista Time indicou que 97% dos leitores salvariam os 5, ou seja, é o conceito do menor mal possível. Porém, esse conceito ele foi utilizado algumas vezes na história da humanidade. Sabe quando é que esse conceito foi usado na história da humanidade? Primeira não, algumas vezes ele foi usado. Alguém está acompanhando o que está acontecendo na guerra da Ucrânia agora? Vocês já ouviram falar em Holodomor? Na verdade, é o Holodomor. O Holodomor foi um período em que a União Soviética, eles invadiram, na verdade invadiram não, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. E eles, o exército soviético, confiscou todos os alimentos, durante o verão, todos os alimentos do pessoal da Ucrânia. A Ucrânia, à época, tinha muitas fazendas, né? Então, se criava gado, se plantava muitos grãos, e aí foi confiscado ao término do verão 100% daqueles mantimentos. De tal forma que eles não só não puderam vender os mantimentos, como também ficaram sem mantimentos para passar o período de inverno. E o inverno lá é bem rigoroso, principalmente nos 3 primeiros meses de inverno, né? Aqueles 3 meses que o inverno é forte. O que é que aconteceu? As pessoas morreram de fome. Por que a União Soviética fez isso? Primeiro, para satisfazer a toda a população da Rússia à época. Nessa época foi onde tiveram o maior volume de vendas de grãos da União Soviética. A exportação de grãos para o mundo todo bateu recordes sucessivos nos 2 anos seguintes, graças a esse confisco. E nesse período, milhões de pessoas morreram. Então, esse aí é o Holodomor. Depois vocês podem pesquisar para ver como é que funcionou isso. Então, isso aí é um determinado exemplo em que, para salvar muitos, poucos morreram, certo? Outro exemplo. Em 1933, mais ou menos, surgiu na Alemanha, um partido chamado Partido de Hitler, né? Surgiu um cidadão, na verdade, chamado Hitler. E esse cidadão, ele pregava que todos os judeus deveriam ser mortos,
porque eles estavam usurpando o dinheiro da população alemã. E, a partir daí, ocorreu, efetivamente, a morte dos judeus. Houve a caça aos judeus. Primeiro ocorreu em 1930, eu não lembro exatamente o ano, 30 e pouco, ocorreu a Noite dos Cristais, onde todos as sinagogas e as vendas dos judeus, os comércios dos judeus foram quebrados. Muitos deles foram assassinados ou presos, certo? Depois disso, começou a caça aos judeus, até que em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente já conhece a história dos campos de Auschwitz, dentre outros. E milhões de judeus foram mortos. Mas por quê? Outros milhões, que eram a população alemã, estavam batendo palma para aquilo, dizendo o seguinte: olha, matem eles, que a gente está passando fome por conta deles. Ou seja, eu estou fazendo o menor mal possível. Eu estou matando poucos para que a maioria fique bem. Então, esse dilema ético serve para que a gente possa pensar nisso aí. Tá certo eu matar 5 para salvar um, ou matar 1 para salvar 5 e vice-versa? Dos dois jeitos, das duas formas está errado. Não tem uma resposta certa para essa questão. Esse é um dilema ético. Você nunca vai conseguir sair dele, mas é algo que a gente tem que entender para entender o que de fato é ética. Onde é que está a ética nisso aí, certo? E ainda hoje esse tipo de coisa acontece. O que está acontecendo hoje na Ucrânia é, novamente, o que aconteceu lá no século XX. É o Holodomor de novo, de uma outra forma, mas tinha justificativa para a Rússia invadir a Ucrânia? Não tinha. Né? Eles estão fazendo a mesma coisa, certo? Todo mundo entendeu até aí? Vamos para outro exemplo aqui. Um amigo quer lhe contar um segredo e pede que você prometa não contar a ninguém. Você dá a sua palavra, ele conta que atropelou um pedestre e por isso vai se refugiar na casa de uma prima. Quando a polícia procura, querendo saber onde seu amigo está, o que é que você faz? Quem contaria e quem não contaria? Levanta a mão quem contaria. Só um. 2. Então, 3. 3 contaria. Só tem 3 que contariam. Quem não contaria? Eu acho que eu comecei a contar. E a maioria fica em cima do muro. Se a maioria fica em cima do muro, significa dizer que vocês realmente são brasileiros. Porque a resposta da pesquisa está aqui, ó. O antropólogo holandês. Vai, gente, vamos lá. O antropólogo holandês, que tem esse nome aqui que eu não consigo descrever, realizou pesquisas em diversos países com dilemas como esse. O mais interessante é que as respostas variaram de acordo com o povo. A maioria dos russos acusaria o amigo, ou seja, as 3 russas aqui acusariam o amigo, né? Os outros mentiriam para protegê-lo, dando dicas ambíguas para a polícia, como no caso dos americanos, né? Então, alguns, eu não, acho que não tem nenhum americano aqui, não, né? Mas, o que é que aconteceu com o brasileiro? Já os brasileiros inventariam histórias malucas para dizer que a culpa era do amigo, mas não do pedestre. Ou melhor, não era do amigo, mas do pedestre, que era um suicida. Aí vamos fazer aqui agora um paralelo. Isso aqui, de fato, aconteceu, as respostas foram dessa forma, mas vamos fazer um paralelo aqui. Todo mundo aqui assiste jornal, já viram o que aconteceu várias vezes. Isso acontecia mais ali no passado, década de 90, início dos anos 2000 e tudo mais. Quem é homem sabe o que eu vou dizer aqui. Né? Quantas e quantas vezes, hoje, inclusive, a polícia está mais aparelhada para esse caso para evitar. Mas quantas e quantas vezes se justificava, por exemplo, atos de... o cara estuprou uma mulher. E aí se justificava que esse ato de estupro, também, vê como é que ela anda. Olha a sainha dela. Tem justificativa isso? Não. Está entendendo o dilema ético e a cultura do povo que é que faz? Vocês sabiam que o lugar onde mais se estupra mulheres no mundo é na Índia?
Porque a cultura deles é essa, certo? O Estado indiano está procurando formas de evitar esse tipo de coisa. Estão conseguindo melhorar, mas ainda tem essa cultura. E a cultura, gente, a gente vai falar, vou voltar de novo aqui ao material da semana que vem. Cultura não é algo que a gente chega e diz assim, olha, a partir de hoje a cultura do país mudou, virou a chave. Não é assim. A cultura, ela leva, no mínimo, 5 anos para mudar. O que hoje a gente vive, que a gente vivencia dentro da Topos, é diferente da época que eu entrei aqui na Topos, lá em 2020. A gente já tem uma cultura diferente. Já é a cultura ideal para a empresa? Ainda não. Então, todos nós aqui estamos caminhando para construir essa nova cultura, certo? Mas é algo que demora um tempo para mudar. Outro exemplo, agora um pouco mais leve, só estou trazendo exemplo drástico para vocês. Né? Outro mais leve. Alguém já falou em português? Em português. Vocês já estiveram a perceber que o português, ele, até a forma de falar é diferente. Não só do sotaque, mas a forma de escrever. Contato. Peça ao português para escrever contato. Ele não vai escrever contato para contatar a pessoa. É contato. Mas a nova norma da língua portuguesa, ela foi aprovada ainda na década passada, no primeiro governo Lula, onde os países que falam português, Brasil, Angola, Portugal, Haiti não lembro, não sei se é, enfim, um monte de países que falam português no mundo todo assinaram um novo tratado onde unifica a língua portuguesa. Mas não são poucas as vezes que você entra lá num site, entra no próprio Windows e procura qualquer coisa, o próprio ChatGPT ele pergunta lá, é o português de Portugal ou o português brasileiro? Sim, existe um português brasileiro falado no mundo. Diz assim, não, é português brasileiro. Que só nós é que temos uma forma, um linguajar diferente, por exemplo, do próprio português de Portugal. Já o português de Portugal é muito parecido com o de Angola, certo? E dentre outros países que falam português. Mas todos eles têm uma forma diferente até de grafia das letras, das palavras, né? Então tem uma forma de grafia diferente. E isso já foi aprovado há 10 anos atrás, mas não conseguiu fazer funcionar ainda em muitos países. O Brasil não adotou. Eu sou da época ainda que se escreve tranquilo com trema. Né? Então, assim, por vezes ainda vai lá e eu coloco o trema. Eita, não tem mais não. Porque a cultura ela demora para ser mudada. No mês passado morreu uma pessoa da Academia Brasileira de Letras, que era responsável pela, digamos assim, a grafia do português dentro do país. Ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras. E o que ele dizia, antes de morrer, obviamente, né, era o seguinte: o que foi aprovado agora para a nova grafia, a nova forma de grafia da língua portuguesa, vai ser para as próximas gerações. Vão ser os nossos filhos e os nossos netos que vão realmente executar isso aí, que está sendo estudado na escola agora. A gente vai continuar falando e escrevendo do jeito que a gente aprendeu lá na escola, no primário. Entendeu? Isso não vai mudar, é difícil demais de mudar. Então, demora 1, 2 gerações para realmente mudar. E nessa 1, 2 gerações, o que vai acontecer? Novas palavras vão surgindo. Né? E a gente tem que estar sempre atento a isso. Inclusive, tem um livro que, pelo menos na época que eu fiz faculdade, eu fiz 2 faculdades. Eu comecei uma, não terminei, e a outra eu terminei. Nas 2 vezes que eu estudei português, eles indicaram um livro que era falando sobre preconceito linguístico. Esse livro era justamente demonstrando isso. Inevitavelmente, se você for falar com português, eles vão ter preconceito linguístico para conosco. Né? Porque a forma da gente falar e escrever é diferente da deles. É um preconceito linguístico. E, inevitavelmente, vai sempre acontecer. E preconceito é um dilema ético. Ok, gente? Todo mundo entendeu aqui? Sim. Outro dilema, né? São dilemas, de certa forma, antigos, mas sempre atuais. No seu país, a tortura de prisioneiros de guerra é proibida.
Você é um tenente do exército e recebe um prisioneiro recém-capturado que ele grita: alguns de vocês morrerão às 21h35. Suspeita-se que ele sabe de um ataque terrorista a uma boate. Para saber mais e salvar civis, vocês torturariam ele? Fala. Olha que, dependendo da tortura, não é só na sola dos pés, não. Eita. Vamos lá, então a maioria torturaria, certo? Para salvar a maioria. Não? E tu ia matar o resto. Tu ia matar o resto para não... Mas por que vocês não torturariam? Segundo, eu não faria, jamais. Eu quero fazer, não desejo tomar ninguém. Perfeito. Outra Opa, quem é que tá falando aí? Alguém quer falar? Luiz? Não. Acho que tu abriu o microfone agora sim. Então, gente, deixa eu trazer aqui esse exemplo para vocês. Não generalizando, mas a maioria das pessoas acho que não torturariam, né? A maioria torturaria. Eu digo a vocês que eu torturaria, certo? A maioria torturaria. Mas aqueles que não torturariam por um único motivo. Não é porque é só ilegal. Não é porque é só uma vida humana. Mas é porque a gente sente nojo. Quando você tortura, quando você mata um animal ou algo do tipo, o que é que acontece? Sangue, é sujo, é violento. Isso causa repulsa da gente. É por isso que não torturaríamos. Mas não porque a gente está pensando naquela vida humana. Certo? Na maioria das vezes é isso. E aqui vamos para o que foi dito. Em 2015, olha Israel entrando aí de novo. Israel e os Estados Unidos foram duramente criticados pela prática de tortura de terroristas árabes em prisões pelas tentativas de legalizá-la em forma de pressão psicológica ou pressão física moderada. Na defesa, os países usaram dilemas como esse. Se você achar que é correto torturar um prisioneiro, vai legitimar carceragens sangrentas. Por outro lado, caso recuasse ao torturá-lo, poderia deixar inocente morrer. Essa situação também se parece com as anteriores, principalmente aquela primeira que a gente falou, certo? Pela razão pura de tratar-se de salvar o maior número de vidas. Mas por que, então, é tão difícil tomar uma decisão de torturar um homem? Além do instinto básico de não agressão, apoiado pelo cientista Joshua Green, de novo, somos movidos por outra emoção primitiva, o nojo. O mesmo nojo que você faz ter uma ânsia de vômito ao olhar um esgoto. Acreditamos que a versão de moral é nojo mesmo, e não apenas uma metáfora. Não é porque eu não vou torturar ele, não, porque é uma vida humana, gente, é uma vida humana. Eu não vou torturar ele porque eu teria nojo de chegar lá e bater. No final das contas, está ali, a pessoa está morrendo. Entendeu? Então, no final das contas, é isso que é pensado, na maioria das vezes. Isso foi o que disse o psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade de Virgínia. Em uma das suas pesquisas, Haidt mostrou vídeos de neonazistas e seus voluntários monitorando a atividade cerebral deles. Concluiu que sentiam nojo e não a reprovação racional. É por isso que, em casos que provocam asco, como a tortura, costumamos agir conforme o absolutismo moral. As regras não devem ser transgredidas, nem para salvar inocentes. Ainda mais se lembrarmos que os países que querem legalizar esse método geralmente se valem de dilemas como esse para situações mais leves em que a tortura não vai resultar em salvar vidas. Ou seja, se eu libero para um, se eu habilito para um, eu estou habilitando para todo. Basta abrir o precedente para um, eu estou abrindo o precedente para todo. Isso aqui, gente, é mais para a gente entender o que é a ética, o que são dilemas éticos, e mostrar para que nem sempre aquele dilema ético tem a ver efetivamente única e exclusivamente com a ética. Tem a ver também com alguns sentimentos que nós temos. Né? Ok, gente? E aí aqui alguns resultados. Denunciar o ato antiético cometido por um colega. 44% não denunciariam, já 56% denunciariam.
Quando falta de ética vive na baia ao lado, 56% dos profissionais disseram que somente denunciariam os colegas se fossem incentivados pela empresa. Se não for incentivado pela empresa, tem nada a ver com isso aí mesmo. Tá tudo certo. Certo? Utilizariam um atalho antiético para atingir suas metas? 48% dizem que adotariam, 52% dizem que não. A pressão por metas pode levar 48% dos participantes do levantamento a escolherem um caminho mais curto e que fuja ao código de ética para cumprir os objetivos estabelecidos. Já quando se fala de suborno, 38% aceitaria suborno, já 62% não aceitariam. Dependendo da circunstância, quase metade dos homens adultos não graduados, 43%, aceitaria suborno para dar vantagem a um fornecedor. No geral, o índice foi de 38%. Na verdade, gente, existe, isso vai ser visto também em outros treinamentos, mas existe dentro da auditoria, a gente vê uma situação chamada, um estudo, na verdade, de um doutor em fraudes, chamado Pentágono da Fraude. Né? E no Pentágono da Fraude, ele indica alguns motivos para o qual a pessoa pode cair em uma determinada situação como essa. Né? Então, o cara está devendo muito, aí o cara pode cair. Aí o cara que o cara é mais, por exemplo, ele tem uma índole mais forte, mas tem um problema com o filho. É um filho, um parente próximo que está com um problema, está precisando de dinheiro rápido. Aí ele pode recorrer a um dos itens do Pentágono da Fraude lá, depois eu mostro para vocês em outro treinamento. Certo? Mas isso aqui é só demonstrando que também são dilemas éticos que a gente tem que estar sempre atento.